Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós vamos ver a respeito de um movimento de uma partícula carregada num campo magnético, certo? Esse assunto vocês vão encontrar no material impresso de vocês, que é disponibilizado tanto pela escola como pelo Classroom. Então, para iniciar esse assunto, a gente vai ver algumas das propriedades que correspondem ao movimento de uma partícula carregada num campo magnético. E depois daí, a gente vai dar introdução aos assuntos de força magnética entre condutor paralelo e condutor retilíneo. Lembrando que esses assuntos a gente vai ver em aulas separadas para facilitar a compreensão de vocês. E sempre lembrando, qualquer dúvida, vocês podem vir e me perguntar, sem nenhum problema. Bem, nós temos aqui a força do campo magnético, ela vai ser paralela à velocidade, que ela vai ser constante, certo? A força do campo vai ser igual ao que? A massa vezes a aceleração. Em que a força do campo ela vai corresponder ao que? A QVB, que é a força do campo, que é igual a m. A aceleração é como? A aceleração a gente pode descobrir através da velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou o raio igual a massa pela velocidade dividido por QB, que é a carga pelo campo. E lembrando também que o período do movimento circular ele vai ser o tempo que a partícula vai levar para deslocar, uma vez que ela vai estar ao longo do perímetro do círculo. Então, vocês vão ter essa fórmula aqui. T igual ao T, que vai corresponder ao período, vai ser igual a 2π sobre ômega, em que 2πr vai ser dividido pela velocidade, em que 2π dividido pela velocidade eu posso multiplicar pela massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo, que logo eu vou encontrar o que? 2πm dividido por QB. A frequência do movimento circular ela é chamada de frequência do ciclotro e é inversa ao período, certo? Em que a minha frequência que a gente já conhece, a fórmula da frequência, que a gente já viu em outros assuntos, vai ser igual a 1 sobre T, que é 1 sobre o período, em que vai ser igual a QB dividido por 2πm, em que o ômega ele vai ser igual a 2π vezes a frequência, que é igual a QB sobre m, certo? Ó, pessoal, agora aqui
com relação se a partícula carregada se deslocar no campo magnético uniforme com uma velocidade que faz um ângulo arbitrário a θ em relação ao campo magnético, a sua trajetória vai ser uma hélice, em que FB vai ser igual a QV vezes B, em que Q é a carga, V é a velocidade e B é o campo. FB é igual ao módulo da carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes seno de θ, conforme pode ser visualizado no esquema da figura ao lado. E não existe componente de uma força em que nessa força a direção seja paralela ao campo. A componente dessa velocidade nessa direção vai permanecer constante. E a força magnética sobre a partícula é perpendicular ao campo. Resulta que a trajetória da partícula é helicoidal. Então, tudo isso que já foi dito está representado nessas imagens aí, como vocês podem observar. No exemplo, para fixar melhor o que já foi visto por vocês até agora, quando uma partícula carregada se move em espiral num campo magnético não uniforme, que é forte em ambas as extremidades e fraco no meio, ele fica aprisionado e ele vai se deslocando para frente e para trás, uma trajetória em espiral, em que ela vai se dar em torno das linhas de campo. Desta maneira, os elétrons e os prótons eles vão ficar impulsionados pelo campo magnético terrestre e eles não vão ser uniformes, formando os cinturões de radiação de Van Allen. Como está ilustrado aqui na figura. Partículas de alta energia aprisionadas no campo magnético da Terra, descobertos por James Van Allen em 1958, a partir das suas primeiras observações da Terra feitas por satélite. Os cinturões marcaram o início dessa investigação moderna na física espacial. A aurora boreal é uma luminescência visível, ela é resultante da excitação de átomos e moléculas da atmosfera. Quando eles são bombardeados por partículas carregadas expelidas do Sol e elas são defletidas pelo campo geomagnético. As aplicações do movimento de partículas carregadas no campo magnético. Como é que a gente vê essas aplicações? Nos filtros de velocidade, uma partícula carregada positivamente
entra numa região do espaço entre as placas de um condensador, onde existem um campo magnético e um campo magnético perpendicular, como o que é produzido por um ímã. E a força total que atua sobre a partícula é F igual a QE mais QV vezes o campo. Nós temos também a força de Lorentz, em que as forças elétrica e magnética vão ser invertidas. E as duas forças que vão se equilibrar, em que a partícula não vai sofrer nenhum desvio, e essas forças elas vão se deslocar numa linha reta horizontal, como está sendo demonstrado aí no lado. QE vai ser igual a QV, B, em que V é igual a E sobre P. Aí nós temos aqui o campo para representar. Somente as partículas que têm essa velocidade, V igual a E sobre P, não são desviadas. Cargas com velocidades maiores são desviadas para cima e as cargas com velocidades menores são desviadas para baixo. Então, cargas com velocidades maiores são desviadas para cima. Cargas com velocidade menor são desviadas para baixo. Aqui nós temos o espectrômetro de massa, como um espectrômetro de massa determinasse massas atômicas com grande precisão. Então, de acordo com o esquema da figura, uma fonte produz íons com carga elétrica QZE positiva e massa m de velocidades variadas. Os íons atraem um filtro de velocidade, atravessam o filtro apenas os íons para os quais a força magnética e a força elétrica vão se cancelar, sendo que elas vão se cancelar mutuamente, ou seja, os íons com velocidade V igual a E sobre B saem do filtro e os íons entram numa região, onde existe apenas o campo magnético uniforme, de forma que percorrem trajetórias circulares de raio R, sob o efeito da força magnética que faz o papel de força centrípeta, conforme vocês podem ver que está determinado nessas fórmulas aqui. E nós temos um exemplo para finalizar a aula de hoje, que a figura mostra um espectrômetro de massa, um íon de massa m e carga Q, é produzido na fonte S e acelerado pelo campo elétrico devido a uma diferença de potencial ΔV. O íon entra numa câmara separada, na qual existe um campo magnético uniforme perpendicular à trajetória do íon. Suponha B, que é igual a 80 Tesla, em que a variação da velocidade vai ser igual, a voltagem vai ser igual a 1000 volts, e que os íons de carga Q é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb atinjam a placa fotográfica na câmara em X, que é igual a 1,625 metros. Qual a massa m em íons? Vai ser igual a U igual a KB, que é igual a QV, que é igual a 1 meio de mv ao quadrado. Que V é igual a 2QV sobre m. Resolvendo todas essas equações da fórmula, a gente vai encontrar o quê? X igual a 2π, que é igual a 2
sobre B vezes a raiz quadrada de 2mv sobre Q. Bom, turma, foi essa a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá certo? Sem nenhum problema. E não esqueçam de fazer as atividades, hein? É muito importante para vocês. Muito obrigada, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.